Olá, meu nome é Gabriel Martins de Moraes e eu, junto de meus colegas, iremos apresentar esse trabalho, a disciplina de História, ministrada pelo professor Wanderson. E como o professor Wanderson pode estar vendo, o título do nosso trabalho é O Fim da Guerra Fria e os Desafios da Globalização. Os integrantes do nosso grupo são a Adriele, a Kathleen, eu, Gabriel Martins, o Murilo e o Vitor Hugo. E aqui nós temos aqui a guia, de todos os tópicos que serão abordados. A Kathleen abordará o fim da União Soviética, do governo Gorbachev. Eu falarei sobre a globalização e novas alianças. O Murilo irá falar sobre os países emergentes. O Vitor Hugo abordará o neoliberalismo e as crises econômicas. A Adriele mencionará os conglomerados e eu encerrarei com as consequências da globalização. Então agora, para dar início, eu vou estar aqui passando para minha colega Kathleen. Estarei falando agora sobre a crise da URSS e o governo Gorbachev. Quando o governo Gorbachev assumiu o comando da União Soviética, era evidente a desigualdade entre o bloco socialista e o capitalismo. E países como os Estados Unidos, Japão, a Alemanha, conheciam um enorme crescimento econômico. Enquanto isso, a economia da URSS encontrava-se estagnada por uma série de motivos que entre eles são o controle estatal da economia, os enormes gastos destinados à corrida armamentista e à sustentação de Estado e grupos pró-soviéticos, e por último, sua rígida e lenta estrutura burocrática. Só que esses são alguns dos motivos. E não demorou muito para ocorrer a desagregação do bloco soviético, e o símbolo maior desse processo foi a derrubada do Muro de Berlim, e no ano de 1991, Berlim voltou a ser a capital de toda a Alemanha. Na União Soviética, crescia o descontentamento com o governo. A produção do país não conseguia atender às necessidades do consumo da população e, ao mesmo tempo, multiplicavam-se os conflitos provocados pela diversidade de mais de 100 povos agregados à União Soviética. Em meio a esse cenário, muitos países começaram a deixar o bloco soviético. E em dezembro de 1991, enfraquecido e pressionado, o Gorbachev declarou a autonomia das repúblicas. No lugar da União Soviética, surgia a Comunidade do Estado Independente, uma espécie de órgão coordenador das áreas ex-republicanas soviéticas. Pouco depois, o governo Gorbachev renunciaria ao poder com a desagregação da URSS, e a posição de maior e mais poderoso país da região ficaria com a Rússia, sob o governo de Boris Yeltsin. E com o fim da URSS, o Partido Comunista ele também acaba. O leste europeu se viu independente do controle soviético e se volta para o ocidente. Surgiram novos países e outros se dividiram, todos aderiram ou estão aderindo ao modelo capitalista. Olá, meu nome é Gabriel Martins de Moraes. Eu vou estar dando continuidade aqui na fala da colega. E bem, como vocês podem ver, o meu tema é globalização e novas alianças. Após a Guerra Fria, o mundo acabou passando por várias mudanças. Agora, as nações elas estavam muito mais preocupadas em se tornarem grandes potências econômicas e disputarem mais o mercado. E aí, passaram-se a surgir novas alianças. Alianças essas diferentes das guerras, como a Tríplice Entente, que era uma coisa relacionada
a guerra mesmo, o combate que elas se aliavam. Aqui agora é uma aliança relacionada a interesses econômicos, em que elas fariam acordos entre elas e assim elas cresceriam em conjunto. E as alianças acabaram tornando a economia mundial multipolar, ou seja, com vários centros de poderes, centros econômicos no mundo. Mas ainda o poder econômico, ele ainda estava centrado nesses países, mas passou a se espalhar. E dentre esses blocos, essas alianças, alguns desses blocos se destacavam. Temos aqui o NAFTA, por exemplo, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que integra os Estados Unidos, o Canadá e o México. E tem como líder os Estados Unidos. A União Europeia, liderada por Alemanha, França e Inglaterra. E recentemente, a Inglaterra saiu, da União Europeia. Temos aqui o Bloco da Região do Pacífico, que tem como liderança o Japão. Já por volta dos anos 2000, passou a ser muito mais importante assim, estar entre o grupo do G20, o grupo dos 20, que é basicamente o grupo das maiores economias que existiam na época. Isso passou a ser muito valorizado. Além disso, passou a se dar mais atenção para países que poderiam vir a se tornar grandes potências no futuro. Esses eram denominados de países emergentes. E dentre esses, os que possuem mais potencial compunham o BRICS. Que BRICS, para quem não sabe, é uma abreviação de cada letra desses países que compõem o BRICS. O Brasil é o B, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de África do Sul. E para regular as relações entre os países do mundo, os líderes dos países capitalistas eles têm contado com poderosos organismos supranacionais, como o OMC, o FMI, o Fundo Monetário Internacional. E é isso, eu vou estar aqui passando minha fala agora para o meu colega Murilo, que vai estar dando continuidade sobre os países emergentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que o professor vai estar vendo o vídeo, Bom, eu vim aqui falar sobre os países emergentes, Me chamo Murilo. Primeiramente, o que são os países emergentes, São aqueles países que são subdesenvolvidos, Que tem a classe do Brasil considerada entre média e baixa, São países que têm um bom crescimento econômico e próspero, Que ele pode chegar muito longe, Bom, temos alguns exemplos disso: Brasil, China, México, Índia, Singapura, Coreia do Sul, Argentina, Turquia, Indonésia e Taiwan, Dando mais alguns exemplos aqui, temos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que compõem a BRIC, a BRIC, Bom, em 2011, por ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento que adotou a sigla BRIC, Bom, e o peso econômico dos BRICS é certamente considerável entre 2003 e 2007. O crescimento dos quatro países apresentou 65% da expansão do PIB mundial. Bom, e o que é a BRIC, A BRIC, ela é como se fosse uma categoria de análise, Ela analisa as economias, os índices financeiros, empresariais e acadêmicos de comunicação. Bom, o que é o neoliberalismo, O neoliberalismo ele é um modelo socioeconômico criado durante a década de 1970 na Europa. Basicamente, ele se trata de uma teoria econômica que orienta políticas baseadas no sistema capitalista. Os neoliberais, de uma forma geral, eles pregam que para uma sociedade ter progresso econômico, é preciso que o Estado não interfira na economia. Eles chamam de o Estado mínimo. Eles defendem privatização de empresas estatais, fim de políticas sociais, o incentivo à competitividade internacional, entre outras diversas coisas. O neoliberalismo, assim como outros diversos sistemas que perpetuam pela história, tem o seu contexto histórico-social, basicamente vivido pela humanidade lá na passagem do feudalismo para o capitalismo. Basicamente, o sistema feudal era baseado na relação de trocas entre senhores e servos. E os camponeses eram obrigados a pagar taxas e entregar uma parte da sua produção para o seu senhor, para receber em troca a proteção militar e a terra para produzir o necessário para sobreviver. Lá, a partir do século XI,
Inovações tecnológicas, como por exemplo a charrua, uma espécie de arado, ela conseguiu proporcionar um aumento na produção agrícola. Com mais produção de alimentos, o trabalhador começou a acumular produtos e vender eles, por exemplo, em grandes feiras ou em rotas comerciais da Europa. E com esse processo de expansão comercial, relações de poder existentes acabam se transformando, acaba se tornando clara essa transformação. E os burgueses, né, foram os maiores responsáveis por essa intensificação dessas práticas econômicas. Então, eles acabaram se tornando prósperos, se tornaram banqueiros, eles conseguiram uma ascensão. Então, na medida em que seu poder econômico aumentava, eles começavam a querer reivindicar outros poderes, como, por exemplo, o político, né? E então eles começaram a questionar o poder absoluto que os reis tinham, né, sobre cargas de impostos, sobre as custas de trabalhadores e de burgueses. Nesse contexto dessa reivindicação burguesa, né, foi onde surgiu o liberalismo, que era uma corrente política e econômica que questionava os poderes dos reis absolutistas, né, e apontava modelos sociais e econômicos novos, né, para serem adotados. E à medida que a história foi se passando, né, as características o neoliberalismo, na verdade, foi tomando forma. Em 1989, aconteceu o Consenso de Washington. Basicamente, nesse Consenso de Washington, as particularidades do neoliberalismo acabaram sendo definidas, como, por exemplo, a diminuição da cobrança de impostos de grandes empresas, né, para aumentarem os lucros delas, a abertura comercial para aumentar importações, exportações, privatização de empresas estatais, redução dos gastos de Estado, que seria basicamente cortando funcionários, terceirizando serviços, né, uma oposição à doutrina marxista, né, o incentivo a uma competitividade de mercado, entre outras características do neoliberalismo. E nesse contexto, né, de Guerra Fria, com a intensificação da globalização, né, o neoliberalismo começou a tomar frente, justamente para dinamizar a economia capitalista, né, e para as organizações empresariais ocuparem um espaço e realizar tarefas que antes eram do Estado. Então, a diminuição da intervenção do Estado sobre a produção, né, comércios e finanças até do país. E vinculado com o processo de globalização, que proporciona uma integração cultural e comercial entre países e pessoas do mundo inteiro, né, esses empresários começaram a discutir ideias globais com o governo. Então, acabou gerando uma certa saturação dos mercados internos. E os neoliberalistas buscaram para conquistar novas formas, né, novos consumidores, novas formas de mercado. Claro, com o objetivo de aumentar seus lucros, né, e até mesmo explorar a mão de obra de outros países que eram mais baratas do que no seu país de origem. Basicamente, em outras palavras, eles procuravam construir um mundo, né, com menos regulamentações, mais liberal. E assim, né, que se intensificou e aumentou as empresas multinacionais, né, e aí aumentou também a circulação de produtos importados. A globalização, de certa forma, era uma grande aliada dessa economia neoliberalista, né? Com a abertura do comércio entre fronteiras e criação de blocos e acordos econômicos entre as nações, né? E isso acabava ajudando, de certa forma, o neoliberalismo. Só que o processo de globalização também tem seus lados, de certa forma, ruins, né? Principalmente nos países periféricos, onde ele triplica a desigualdade, a pobreza, né? E com o objetivo de sempre estar obtendo lucro, a globalização, quando ela avança em termos de tecnologia, por exemplo, ela precariza trabalhos nos países subdesenvolvidos e aumenta o desemprego, porque a mecanização, né, torna a produção em massa mais prática. Então, para essas empresas que buscam o lucro, é muito mais produtivo, né, muito mais lucrativo, né, adotar a mecanização e a informatização. E dentro dessa doutrina econômica, né, do neoliberalismo, tivemos também alguns personagens de destaque. Por exemplo, Margaret Thatcher, Pinochet e Ronald Reagan também foram personagens principais, né, nessa construção do neoliberalismo. Ronald Reagan foi
foi um presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, né, entre 1980 e 88. Ele foi uma figura completamente controversa. Com os Estados Unidos, que estava acabando de sair da crise de petróleo, com enormes gastos devido à guerra do Vietnã, né, ele aproveitou aquele contexto para ligar a sua imagem para recuperar a confiança do povo norte-americano. Ele sofreu uma tentativa de assassinato, né, o que aumentou ainda mais sua popularidade. Ele tinha esse foco, né, neoliberal, na economia dos Estados Unidos, só que em contrapartida, ele deixava o país se afundar em uma crise social, né, enormes índices de criminalidade, consumo de drogas e a AIDS. Ele acabou desenvolvendo uma política externa extremamente agressiva, o que intensificou ainda mais a Guerra Fria, né? O governo dos Estados Unidos instalou mísseis nucleares na Europa Ocidental. Ele foi até à imprensa para falar sobre a URSS, né? Na verdade, o plano de Reagan era incentivar a URSS, né, a investir pesado na corrida armamentista, para que eles não suportassem os gastos e ele acabasse quebrando essa economia. E essa política externa adotada por ele acabou que ele fez um bloqueio econômico a Cuba, né, e começou a apoiar ditaduras com interesses neoliberais, como, por exemplo, Chile, Nicarágua, e até chegou a apoiar o governo da África do Sul. Mas a adoção do neoliberalismo, né, não extinguiu as crises econômicas, como, por exemplo, em 2008, né, onde os Estados Unidos passou por uma crise, né, por causa da especulação da imobiliária, né, nos Estados Unidos. Isso foi chamado de bolha. Basicamente foi causado por um aumento abusivo nos valores dos imóveis. Quando os imóveis atingiram preços bem acima do mercado, o setor acabou entrando em colapso, né? A supervalorização não foi acompanhada pela capacidade financeira dos cidadãos de arcar com os custos. Assim, hipotecas não tinham a liquidez esperada e houve uma quebra econômica em razão do aumento dos juros e da inflação. Mas não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, né? Como o México, em dezembro de 1994, que desvalorizou sua moeda em mais de 50%, né, com consequências desastrosas, e o Brasil, né, em 1999, com a desvalorização do real, né, justamente com um problema estrutural no plano de combate à inflação, né, que também, então, sofreu com crises econômicas. Essas crises econômicas derivadas do neoliberalismo acabaram aumentando a popularidade, né, de candidatos de esquerda e centro-esquerda, porque eles eram críticos das práticas neoliberais. Então, durante os processos eleitorais, né, acabaram resultando em vitórias desses candidatos, já que esses governos tinham propostas, né, de rever programas de desenvolvimento adotados para melhorar, né, as condições socioeconômicas do país. Em resumo, o neoliberalismo tem a sua capacidade de modernizar, né, e estruturar a economia de diversos países, mas vinculado à globalização, ele acaba sendo um rolo compressor por cima de diversas políticas sociais, causando desemprego, fome, miséria, em países subdesenvolvidos que arcam, né, com os custos desse modelo socioeconômico. Se de um lado, né, vem o progresso e a modernização, né, do outro vem famílias desempregadas, sujeitas à fome e ao descaso do poder público, né? O neoliberalismo ele acaba extinguindo diversas políticas sociais em nome de uma maior lucratividade. Olá, professor, vou estar falando sobre os conglomerados, que é o nome dado à junção de 2 ou mais empresas, onde são de diferentes segmentos e que vão trabalhar em uma única estrutura corporativa. Ela também pode ser chamada de conglomerado industrial ou grupo empresarial. O conglomerado é considerado uma fonte de oligopólio, ou seja, onde uma organização ou qualquer espécie de governo promove o domínio sobre determinada oferta de produtos ou serviços. O objetivo desse tipo de estrutura corporativa
são novas empresas a seu favor. E, consequentemente, o lucro passa a ser maior através dessa expansão. Tá. Um grande exemplo de conglomerado é a multinacional LG. Ela fabrica desde celulares, televisores e computadores, até eletrodomésticos e produtos petroquímicos. E ela é basicamente isso. E também ela se relaciona. Olá, meu nome é Gabriel Martins de Moraes e eu vou estar dando continuidade aqui no trabalho, falando aqui sobre as consequências da globalização. Aqui, como podem ver, eu dividi elas em vantagens e desvantagens. Das vantagens, a gente vai ver muito aqui vantagens relacionadas à evolução, né, dos meios tecnológicos, os avanços científicos, a grande difusão de conhecimento que ela vai estar proporcionando, que haja presença aqui, ó, com presença de produtos e serviços em todas as partes do mundo, com os conglomerados que a gente viu, com as multinacionais, use a internet para se comunicar, comprar e vender produtos e serviços, né, porque vai gerar uma produção de venda muito maior de número de aparelhos tecnológicos. Então vai existir essa possibilidade, né, que antes não existia, de você conversar com uma pessoa a mais de 1.000 quilômetros de distância, né, e com uma acessibilidade enorme. Pelo menos em comparação, né, antes. Já aqui, na desvantagem, a gente vai ver problemas relacionados à desigualdade social, porque o poder de renda ele vai se encontrar, na maior parte, concentrado nas mãos da minoria, como é uma balança, né? Temos ali o dinheiro, mais dinheiro para uma pessoa, vai ter sempre aquelas pessoas, a maioria, que vai ver na pobreza, na fome, muitas vezes. E aí teremos os países mais pobres que eles vão ser marginalizados nesse processo, vão ser muitas vezes usados como paraíso fiscal, para mão de obra barata, em que as empresas vão estar explorando o trabalho das pessoas ali. E por fim vamos ter também um aumento do consumismo, que vai crescer muito. Pessoas que vão estar comprando vários... E a indústria também vai crescer bastante com isso, né? Pessoas vão comprar vários produtos que muitas vezes nem atendem às necessidades delas. É uma coisa relacionada ao desejo. E no geral é isso, professor. A gente consegue ver aqui que os impactos aqui nas vantagens eram muito relacionados aos avanços tecnológicos e as desvantagens relacionadas também a quem detém desses avanços, né? Porque a minoria ela vai prevalecer, vai ascender, enquanto a maioria não. A maioria vai ficar em situação pior ali, porque vai ser vista como uma forma de ganhar ainda mais dinheiro, né? Para a minoria crescer mais ainda. E é isso, professor. Agradeço a oportunidade aqui de apresentar esse trabalho. Foi um trabalho que deu para abrir horizontes assim, de conhecimento, deu para entender mais a situação da globalização, que é um conceito que a gente normalmente vê no fundamental, mas a gente acaba esquecendo. E tá aqui na bibliografia. E é isso, professor. Até mais. Tchau, tchau.